Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Ageu Magalhães. Ele é pastor presbiteriano, diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição e pastor da Igreja Presbiteriana Vila Guarani, no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. Obrigado. Reverendo, o tema do nosso programa de hoje é reavivamento. E existe diferença entre avivamento e reavivamento? Daniel, esses termos têm sido usados como sinônimos. E é meio difícil a gente definir eles porque não aparecem assim na Bíblia, né? Então, dá para definir olhando para a palavra que avivamento é o ato de dar vida a algo e reavivamento um retorno à vida. Usualmente as pessoas usam apontando para movimentos da história, em que havia uma falta de espiritualidade, uma mornidão religiosa, e Deus agiu de uma forma específica, que a gente pode falar, e assim as igrejas, elas voltaram a ter o seu vigor espiritual, voltaram a evangelizar, os crentes voltaram a produzir frutos. Reverendo, a igreja brasileira, de certa forma, tem experimentado um crescimento visto aí pelos próprios institutos de estatística, o IBGE, por exemplo, tem demonstrado que tem havido um crescimento muito grande da igreja brasileira. Isso seria um avivamento? Eu creio que não, porque muito embora nós sejamos aí por volta de 30 milhões, já se fala nisso, né, de evangélicos, você vê que a nossa nação não progrediu moralmente, não progrediu na questão da ética, da honestidade, a violência é cada vez maior e nós encontramos esses pecados até em crentes e em pastores. Então, eu creio que o que nós temos aqui na igreja evangélica, não sei nem se dá para dizer que é um verdadeiro evangelho, muito menos um movimento de avivamento. Mas eu queria pensar um pouco aqui, já que se não é avivamento, como é que nós conceituaríamos essa questão desse crescimento visto, certo? Apesar de não produzir realmente uma mudança do ponto de vista ético, uma mudança de vida, como é que o senhor caracteriza, enquanto teólogo, essa questão do crescimento da igreja no Brasil? Algumas pessoas têm analisado o que acontece aqui no Brasil, e até não crentes têm olhado e falado da questão do mercado, né? Então, algumas igrejas têm oferecido para um povo doente, com um sistema de saúde precário, cura. Outras têm oferecido, ou as mesmas, têm oferecido para um povo com baixíssima renda a possibilidade da prosperidade, de ficarem ricos. Então, é uma questão de oferta e demanda, não é? Agora, o que a Bíblia mostra de verdadeiro avivamento, ele é calcado numa volta às Escrituras. Nós temos alguns relatos bíblicos muito interessantes. O primeiro, um deles é o do rei Asa, bisneto de Salomão, quando ele decide seguir ao Senhor, ao contrário do seu pai e do seu avô, Abias e Roboão, e ele rompe com o pecado da sua época, manda limpar o reino, retirar os prostitutos cultuais, os ídolos, acaba com toda a idolatria, depõe a sua avó, Maaca, do reinado, porque ela era uma idólatra também, e ele começa a observar a palavra de Deus. E assim toda uma nação ela é conduzida de volta aos caminhos do Senhor e passa a produzir frutos de justiça, e assim nós temos um avivamento, não é? O mesmo ocorre com o rei Josias. 8 anos ele chega ao trono, reina durante 31 anos, e no 18º ano do seu reinado, ele pede ao sacerdote Ilquias que reforme o templo, e Ilquias encontra o livro da lei. Lê diante do rei, o rei fica tão emocionado que rasga suas vestes, porque se percebe que o povo não estava andando de acordo com a palavra, reúne todo o povo, lê o livro da lei encontrado, renova a aliança com o Senhor, e aí sim o povo volta para os caminhos de Deus. Então, verdadeiro avivamento é quando nós lemos a palavra, aplicamos no nosso coração, consertamos a nossa vida diante do Senhor, e aí sim, em comunhão com Deus, nós vamos ter os frutos que Ele espera de nós. Reverendo, encerrando assim a nossa entrevista, é possível para o amigo telespectador que nos ouve experimentar um avivamento em sua vida?
É possível. Para os crentes, leia a Bíblia, abandone o pecado e ande com Deus. E para aqueles que ainda não são crentes, verdadeira vida e o verdadeiro avivamento é dado por Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que aqueles que não têm a Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados. E a única forma, o único ser que pode dar vida é Deus. E Ele faz isso na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo quem entra no nosso coração, quem acaba com todos os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas mazelas, infunde em nós a vida e essa vida ecoa para a eternidade. Muito obrigado pela sua presença aqui Obrigado. no Verdade e Vida. Deus o abençoe lá, formando profetas ali no Instituto, no Seminário José Manuel da Conceição. Amém. Mas, por enquanto, nós vamos essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou para o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes, hoje com o tema Reavivamento, promessa de Deus, necessidade da igreja.